Então, hoje é a nossa aula de número 6. Nós iremos falar sobre o enema baritado, ou também conhecido como clíster opaco. O objetivo do enema opaco é estudar radiologicamente a forma, a função do intestino grosso, bem como detectar quaisquer funções anormais, né? Quaisquer condições anormais. Como nós vimos nos exames anteriores do tubo digestivo, o intestino grosso, ele é o último órgão ali do tubo digestivo, né? Então, aqui a gente tem na primeira imagem ilustrando a localização. Aqui a gente consegue visualizar o seco, que é a primeira parte aqui do intestino grosso. Aqui, bem aqui no iniciozinho aqui, a gente tem, ó, o apêndice. Aqui a gente consegue ver o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, colo sigmoide e aqui o reto, ok? As indicações clínicas. A gente tem a inverticulose, né, que também é a diverticulite, o volvo, que é como se fosse um nó, né, quando acontece um nó na região do intestino grosso, a intersuscepção, né, que é quando acontece ali uma obstrução, e o apendicite. Como a gente viu aqui, ó, o iniciozinho aqui é o apêndice. Então, quando acontece um processo inflamatório nessa região, tem o apendicite, né? A via de administração, ela vai ser endocavitária, né? Quando o agente ele é administrado pelo orifício natural, que aqui no exame de clíster opaco é a região do reto. Preparo do exame de clíster opaco, como é? O paciente ele vai ter que realizar um jejum absoluto de 8 a 10 horas antes do exame. O paciente também é instruído para que não faça, não mascar chicletes ou fumar durante o jejum. Ele vai ter que realizar a limpeza intestinal, né, por via oral. Então, o paciente vai ser instruído o uso de laxante, né? E via retal ele terá que realizar um enema. O que isso quer dizer enema? Enema é o procedimento que a gente chama lavagem do intestino grosso. Então, quando a gente diz enema opaco, né? Enema baritado, é lavagem do intestino com bário. Então, o exame de clíster opaco e enema opaco é ali a mesma coisa, mas o nome somente enema, esse procedimento enema é a lavagem do intestino grosso. Então, o paciente, ele vai ter que tomar o laxante e, além do laxante, fazer uma lavagem intestinal. Então, se alguma vez vocês ouvirem falar enema, já sabem que é a lavagem do intestino grosso. E a porção ali todo do tubo digestivo, ela deve estar vazia, tá? É de extrema importância ali para a gente ter um estudo de qualidade satisfatório, é o intestino grosso todo limpo. Então, o preparo aí do paciente é bem rigoroso. Então, deve se instruir muito bem o paciente. Equipamentos de suporte, né, que a gente tem ali na hora do exame. A gente vai ter que usar esse recipiente aqui, que é o recipiente que é realizado para fazer, geralmente, a lavagem do intestino. Só que, nesse caso, a gente vai colocar dentro desse recipiente o sulfato de bário, né? Vai ter sulfato de bário ali na hora da realização do clíster opaco. E também é utilizado um catéter, né? Um catéter especial, um catéter de enema, que ele é acoplado aqui na extremidade, para a gente introduzir, né, na região do reto para realizar o exame. Então, para vocês verem aqui como é esse catéter, ó, ele é dessa forma e essa região aqui é onde introduz para a realização do exame, tá? Introduz no reto do paciente.
Aqui a gente tem alguns catéteres, né, para vocês verem como funciona. Aqui tem um descartável, que introduz ali para fazer a limpeza. Aqui o catéter retal. E esse aqui, turma, deixa eu admitir aqui, pedir para a Mariana. Esse aqui, ele tem esse enema inflado aqui, tá vendo? Para que serve esse? Para quando infla de ar, para a gente introduzir ar também na região do intestino. Então, esse aqui é introduzido, aquele catéter, para colocar o sulfato de bário, e esse aqui para introduzir o balão, né, de ar, né? Então, aqui, ó, é colocado, ele insufla de ar, conseguem ver aqui? Você insufla ele, ele fica com ar, aí a gente aperta e esse ar é introduzido no reto também, né? Então, é utilizado ali um duplo contraste no exame de clisteropata. Posicionamento do paciente para a introdução do catéter. Como vimos lá no início das nossas aulas, existe o posicionamento de SINS. Então, para a gente colocar o catéter, introduzir o catéter, o paciente ele deve ficar nessa posição. Observem aqui que, como a gente disse, o início aqui do intestino grosso é a região do seco. Então, aqui, ó, o catéter é introduzido até a região do seco aqui. Então, a posição inicial aqui do catéter e aqui a posição final, aonde ele deve ficar, até a região do seco aqui, ok? Então, o catéter é colocado nessa posição aí do paciente. O posicionamento do paciente, ele deverá se modificar ali durante a colocação do contraste. Então, o paciente ele deve fazer posicionamentos em decúbito anterior esquerdo e decúbito anterior direito, decúbito lateral direito, para que o contraste se movimente ali na região do intestino. Então, a preparação aí do duplo contraste, como é? Primeiro passo é introduzir o contraste até o seco, como nós explicamos agora. A gente vai solicitar para o paciente que ele contraia a região do esfíncter anal. O que é o esfíncter anal? A musculatura anal ali, ele tem que contrair. Depois o paciente ele é encaminhado para evacuar, né? Vai encaminhar o paciente que seja orientado ali para ele evacuar. Mas para não realizar ali uma contração abdominal excessiva, né? Na hora ali da evacuação. Depois a gente reencaminha, pede para o paciente voltar para realizar o exame, né? Para a mesa. Vai retroduzir de novo a sonda retal, vai insuflar ela agora de ar, né? O volume controlado, e vai fazendo um acompanhamento ali do duplo contraste na região do exame. Então, vamos repetir para a gente entender. Primeiro passo, a gente vai colocar o contraste, ou seja, o sulfato de bário no intestino, na região do seco. Depois que colocou o contraste, vai solicitar para que o paciente contraia a região ali do reto. Depois a gente pede para o paciente ir até o banheiro para evacuar. E aí a gente vai orientar ele que não faça nenhuma contração abdominal excessiva, ok? Depois ele vai voltar do banheiro e a gente vai realizar novamente. Vai colocar a sonda retal, só que dessa vez, em vez de colocar o contraste, a gente vai insuflar a sonda, né, de ar para introduzir no intestino e aí vai realizar o exame de fluoroscopia, avaliando ali com o duplo contraste ali adequado na região do intestino. Tranquilos? Posicionamento do paciente, né? São realizados alguns posicionamentos aí. Vamos realizar a oblíqua direita e esquerda, oblíqua anterior,
oblíqua posterior, direita, esquerda, decúbito dorsal, decúbito ventral e decúbito ventral pós-evacuação, ou seja, no final do exame a gente vai fazer uma radiografia aí com pós-evacuação, tá? Vamos lá, então. Aí, o primeiro posicionamento para a gente ver como é realizado em PA ou em AP, né? PA, raio incidindo na região posterior, saindo no anterior. Anterior, entrando na anterior, saindo na posterior. E aí, aqui a gente consegue ver a anatomia aqui cheia de contraste no intestino do paciente. E vocês vão observar que cada posicionamento a gente tem um ângulo diferente, tá? Aqui a gente já tem a oblíqua anterior direita, a gente consegue avaliar o intestino grosso de outro ângulo, né? A oblíqua anterior esquerda, também conseguimos avaliar agora por outro ângulo. E aqui as oblíquas posteriores, direita e esquerda. Como o intestino grosso, turma, ele é longo, por isso que é feito várias incidências de rotina, de modo com que o médico consiga avaliar todos os ângulos ali do intestino grosso. E por último, a radiografia pós-evacuação. E aí, ó, o paciente ele vai realizar a evacuação e observe que ainda assim, ó, a gente consegue ver o contraste na região do intestino grosso. Como a gente comentou, o bário, ele se adere muito ali nas paredes do tubo digestivo. Então, o paciente fez a evacuação e ainda assim continuou um resíduo de contraste. Então, por isso é pedido para o paciente fazer a ingestão ali de bastante líquido, né? E certificar de que ele vá no banheiro pelo menos os 2 dias seguidos, né? Depois da realização do exame ali. Se o paciente tiver problema intestinal, não conseguir dificuldade ali com a questão de ir ao banheiro, às vezes faz até o uso de laxante. O uso do óleo de mineral também. E esse foi o exame de clíster opaco. Alguma dúvida? Tranquilo? Perguntas? Tranquilo? Podemos ir para outra parte? Tranquilo, professor. Tranquilo, então vamos lá. Podemos. Agora a gente vai ver o exame radiológico da vesícula e das vias biliares, conhecido também como colangiografia endovenosa e colecistografia oral. Esses exames da vesícula biliar, hoje em dia, turma, não é tão realizado, vai ser muito raro de vocês verem, porque existem hoje, com o avanço da tecnologia, até mesmo a ultrassonografia, já se descobre patologias da região ali da vesícula. Mas, assim, a gente tem que estudar para conhecer, mas esse exame é raro de se ver, né? Vamos lá, então. A colangiografia endovenosa. O que é? Qual é o objetivo radiológico, né? É o estudo das vias biliares através da infusão endovenosa. A reação do meio de contraste, a pessoa que tem essa reação, ela é contraindicada na realização do exame. Então, como a gente viu, a infusão é endovenosa. Então, o contraste ele vai ser administrado ali via endovenosa. Preparo do paciente. O paciente vai fazer uso de laxantes 24 horas antes do exame. A refeição deve ser leve e sem gordura na véspera do exame. O meio de contraste, ele pode ser ali na infusão contínua ou de gota em gota, né? No mínimo de 60 minutos a no máximo de 120 minutos. Isso tudo depende ali da solicitação do médico.
E a metodologia do exame, turma, são realizadas ali incidências em AP, em 30, 60, 90, 120, 150, 180, até 300 minutos. O paciente fica ali junto com vocês na realização do exame, tá? Isso vai depender da critério do médico. Então, coloquei o paciente ali na posição em AP. Vou realizar uma radiografia em 30 minutos, outra em 60, outra em 90, e assim por diante, até o critério médico ali, tá? E aqui eu coloquei essa observação ali, que ela é raramente realizada devido ali a elevada incidência de reação ao meio de contraste. Então, hoje em dia, por conta disso, não se é tão solicitado. E a colecistografia oral também é o estudo ali do sistema biliar, porém é via oral, né? Avalia a capacidade funcional do fígado de remover o contraste, né, administrado via oral, e da corrente sanguínea excretora também, junto com a bile. Aí a gente consegue ver ali as condições dos ductos biliares e a capacidade de concentração da vesícula biliar. Preparo do paciente também vai fazer o uso dos laxantes, 24 horas antes do exame. A utilização vai ficar, na verdade, a critério do médico, e a refeição na véspera, ela não deve conter quaisquer tipo de gordura, né? Ou alimentos frios. Contraindicações, né? Quais as contraindicações? Pacientes ictéricos não devem tomar o contraste nem por via oral, nem via endovenosa, ou seja, esses pacientes que têm problema ali na questão da função da vesícula biliar. Então, esses pacientes não é contraindicado na realização do exame. Paciente também com doença hepatorrenal, né, avançada, que é problema renal, que tem comprometimento renal, também não pode realizar. Por quê? Como expliquei para vocês na nossa última aula, o contraste, ele é iodado, né, hidrossolúvel, ele é administrado via endovenosa, ou seja, o nosso organismo, ele vai absorver o contraste, né, através ali da corrente sanguínea, e depois essa corrente sanguínea leva todo esse contraste para o nosso rim, onde vai ser filtrado e eliminado na nossa urina. Então, o paciente que tem problema renal não é indicado, porque a gente vai ter uma sobrecarga no rim desse paciente. Então, toda vez que vocês verem paciente renal, ele não deve utilizar o contraste iodado, tá bom? Paciente com doença também gastrointestinal ativa, né? Com sintomas aí como vômito, diarreia, né? Que vai impedir a absorção do meio de contraste oral, também não é indicado. E paciente que tem hipersensibilidade ao iodo. Então, paciente que tem ali alergia a camarão, tem alergia a iodo, também não pode realizar o exame, tá? Anatomia aí da vesícula biliar. Vamos entender um pouquinho o que é a vesícula biliar, né? Ela é um órgão, né, na forma de um saco. Ela tem a aparência aqui de uma pera, e ela é localizada logo abaixo do fígado, né? A gente sabe que a função dela é armazenar a bile, que é um líquido, né, que vai ajudar ali na digestão, né, das gorduras no intestino. Então, como a gente viu no sistema digestório, a bile, o pâncreas e o fígado, eles são órgãos acessórios que ajudam ali na digestão. Então, a nossa vesícula biliar, ela produz a bile, que vai ajudar ali na digestão de gorduras. Então, se vocês conhecem alguém aí que tem
Já operou de vesícula, né? Não tem mais a vesícula. Essa pessoa, quando ela come alguma fritura, ela passa muito mal. Então, a função da vesícula, é um órgão acessório, ela ajuda aí na digestão das gorduras, tá? Então, vamos entender a localização dela aqui. A gente consegue ver o fígado, aqui a gente tem a vesícula biliar, aqui o pâncreas e aqui a região, ó, do intestino delgado. Então, todos esses órgãos acessórios, tanto o fígado, quanto o pâncreas, quanto a vesícula, eles mandam a substância aqui, ó, através da região do intestino delgado para dissolver. Então, a bile, ela é produzida pela vesícula biliar. Então, aqui a gente consegue ver aqui, ó, saindo do fígado, a gente tem os ductos hepáticos, perdão, direito e esquerdo. Mais abaixo, a gente tem o ducto hepático comum. Aqui quase entrando aqui na vesícula biliar, a gente tem o ducto cístico, perdão. Aqui mais abaixo, quase na região aqui, entrando no intestino delgado, a gente tem o ducto colédoco. E aqui a gente tem a região da vesícula biliar. Então, a parte superior a gente tem o colo, corpo e fundo, ok? O colo, o corpo e o fundo da vesícula aí. Variações anatômicas. Lembra que nós estudamos o biotipo anatômico? Olha como a localização da vesícula biliar em cada biotipo ela pode mudar. Me desculpem até a qualidade da imagem, porque foi difícil encontrar uma imagem que mostrasse um pouquinho disso, mas essa dá para a gente entender aí a localização. Então, ó, o paciente hiperistêmico. Olha onde fica a vesícula biliar desse paciente. Agora, o paciente que é estênico e hipostênico, que é aqueles mais magrinhos aqui, ó. A gente vê aqui, um pouquinho mais abaixo, né? Se vocês observarem aqui, a gente tem uma cruz e aqui é a região central do abdômen. Então, ó, no hiperestênico é acima, no estênico e hipostênico também é acima aqui. Já olha no paciente astênico, que é aquele bem magrinho. Olha onde fica a região da vesícula biliar. Então, de acordo com a variação anatômica, a localização ali da vesícula biliar pode mudar. Anatomia radiológica, né? A gente viu a anatomia normal, agora vamos olhar a anatomia radiológica aí. Número 1 aqui, a gente tem o ducto hepático comum, aí a gente desce aqui, tem o ducto cístico, que é antes de entrar aqui. Número 3 é a região do colo. Número 4 é o ducto do colédoco, aqui. Número 5, o corpo da vesícula biliar. E número 6, a gente tem o fundo da vesícula biliar. Então, ó, fundo, corpo e colo aqui, ok? Indicações clínicas para o estudo ali da vesícula biliar e as vias biliares. A gente tem a coledolitíase. Os nomes são bem complicados, que é a presença de cálculo nos ductos biliares. E a colelitíase, que é a presença de cálculos na vesícula biliar. Então, vamos olhar aqui um pouquinho. Os cálculos, eles aparecem assim na vesícula biliar, então a gente consegue ver aqui na região do fundo do corpo, aqui preenchido por cálculo, né? E já a colicistite é a questão do cisto, do cálculo somente aqui, ó, na região do ducto cístico, tá? Então, aí acaba que quando o paciente tem um cálculo nessa região, o contraste ele nem chega na vesícula biliar, porque esse cálculo fica impedindo aí que chegue contraste na vesícula biliar, tá? Então, aqui a gente vê que tem passagem para o contraste preencher, mas aqui não tem passagem.
os posicionamentos aí, né? O paciente, então, vai fazer o uso oral do contraste iodado hidrossolúvel também. Nesse caso aqui, turma, o bário, ele só vai ser utilizado no tubo digestivo, tá? Que é o esôfago, o estômago e o intestino delgado, o intestino grosso. Para avaliar o fígado, vesícula biliar, os demais regiões, a gente vai usar o iodado hidrossolúvel para a realização do exame. Então, aqui a gente vai fazer o uso oral, né, hidrossolúvel, e aí aqui a primeira imagem é feita em PA. Então, ó, feita uma imagem localizada, aqui a gente consegue avaliar aqui a localização da vesícula biliar. Então, ó, aqui, ó, na imagem aparece ela cheia de contraste. E mais acima aqui a gente tem, ó, o fígado. Depois é realizado a oblíqua anterior esquerda, aqui o paciente na oblíqua anterior esquerda, e a gente consegue ver por outro ângulo aí a gente já consegue ver o ducto cístico. Então, se tiver algum processo patológico nessa região, a gente vê aqui, ó, o ducto cístico aqui. E o médico também pode pedir, né, a realização em PA em ortostática. Então, para a gente ver aí o contraste todo, vai preencher essa região e aí a gente consegue visualizar aí o paciente em posição ortostática, né? Porque quando o paciente está em decúbito, o corpo relaxa, né? Então, no ortostático a gente consegue ver de outra forma aí, e aqui a gente consegue observar que foi feita uma imagem localizada e aí a gente vê aqui a região da vesícula biliar preenchida de contraste. Deixei alguns exercícios de fixação. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilos? Clíster opaco e colecistografia, todo mundo conseguiu entender? Quem entrou depois, tem alguma dúvida? Turma?